Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma sabatina do Portal UOL em parceria com o jornal Folha de São Paulo, entrevistando os candidatos às prefeituras das capitais do país, né? Eu, a Leonardo Sakamoto, colunista do portal, ao lado da repórter Paula Sperbi, da Folha de São Paulo, estamos responsáveis pelas sabatinas dos candidatos e candidatas à Prefeitura de Porto Alegre, a Prefeitura da capital gaúcha. E temos hoje como convidada, né, como entrevistada, Fernanda Melchiona, né, candidata do PSOL à Prefeitura de Porto Alegre. A Fernanda, ela é bancária e bibliotecária, foi vereadora da capital gaúcha, é deputada federal pelo PSOL. Para todo mundo que está acompanhando, quem está chegando agora e não viu nenhuma das sabatinas que a gente fez até agora, as regras são muito simples, são 45 minutos corridos para ser justo com todos os candidatos. Aqui está o timer, como vocês estão vendo. Depois de 45 minutos, pumba, o tempo é interrompido, mas no último minuto a gente concede para o candidato, para a candidata fazer suas considerações finais. Fernanda, a gente quer agradecer, antes de mais nada, a presença sua aqui na nossa conversa e começar já com uma pergunta, que é a pergunta que estamos fazendo para todos os candidatos e candidatas para abrir o debate, que é o que... Bem, Porto Alegre, como todas as grandes cidades brasileiras, sofreu os efeitos da pandemia de coronavírus, né? Centenas de mortes por Covid, impactos econômicos na cidade muito grandes, impactos sociais. A gente gostaria de saber o que você teria feito de diferente caso fosse a prefeita de Porto Alegre durante esse período de pico da pandemia. Primeiro, bom dia, é um prazer estar aqui com você, Sakamoto, Paula. Acho que é um momento muito importante nessa eleição, que é uma eleição absolutamente atípica. Eu gosto sempre de registrar que, desde 1982, as grandes emissoras fazem debates, e esse é o primeiro momento que, diante de um governo Bolsonaro e primeira eleição municipal após o governo Bolsonaro, as emissoras, as grandes emissoras de televisão estão desmarcando os debates eleitorais, o que é uma perda enorme. Eu não acho um ataque menor, acho que é um ataque grave às liberdades democráticas. Nós teríamos feito bastante coisas diferentes. A primeira delas é ter uma posição altiva frente ao governo Bolsonaro, porque nós não podemos normalizar o genocídio, nós não podemos normalizar um presidente que chamou o Covid-19 de gripezinha e que falou que não era coveiro. Não é normal que o Brasil seja o segundo país com maior morte, maior letalidade diante da pandemia, que obviamente teria mortes, né? Obviamente, é uma pandemia, um vírus que impactou o mundo inteiro, mas 152 mil mortes, Sakamoto, não é acidente. É também responsabilidade direta de um governo genocida e criminoso como é o Bolsonaro. E eu acho que em determinados momentos da história, né, nós precisamos ter coragem de fazer um movimento para enfrentar essa política gravíssima, econômica, social e genocida no que diz respeito às medidas sanitárias sobre o Bolsonaro. Não é à toa que, como deputada federal, fui uma das pioneiras no pedido de impeachment dele. Nós coletamos 1 milhão de assinaturas, porque nós já sabíamos que tirar Bolsonaro era uma medida sanitária. Em segundo lugar, nós teríamos feito uma política radicalmente oposta no município de Porto Alegre. Se o plano do Marquesan tivesse sido vitorioso nos últimos anos, Porto Alegre estaria mais desassistida para atender as vítimas da Covid. Por quê? Porque o Marquesan tem uma agenda ultraliberal. Agora, em meio à pandemia, Sakamoto, ele está preocupado em demitir trabalhadores da saúde, do IMESF, 1.200 trabalhadores. Agora, nessa semana, tem uma luta em curso, uma greve dos trabalhadores que têm 10 anos de saúde pública que estão sendo demitidos pelo prefeito. Pessoas que salvam vidas. O prefeito foi à justiça para tirar a testagem em massa dos profissionais da saúde, que são os que mais salvaram vidas, nossos heróis e heroínas, mas, acima de tudo, trabalhadores. Ele aproveitou a pandemia e fechou o posto de saúde, como fechou o posto da Vila Tronco, enfim, avançou na terceirização dos postos de saúde, que pioram a qualidade, são mais caros ao serviço público. É um prefeito autoritário. E, por fim, ele pegou 3 milhões de reais para fazer propaganda da prefeitura, ao invés de combater o coronavírus. Então, acho que o Marquesan errou muito no combate ao Covid-19. Porto Alegre perdeu, até ontem, 1.134 vidas, e, do ponto de vista econômico, 25 mil postos de trabalho só durante a pandemia. Só durante a pandemia. E o dinheiro que nós mandamos
porque o Bolsonaro não queria mandar dinheiro para os estados e municípios, foi uma lei do Congresso, eu estava ainda como líder do PSOL, né, chegou 260 milhões para Porto Alegre, até semana passada tinha 100 milhões parados, enquanto a cidade vai à bancarrota, a cidade está indo à bancarrota, as coisas falindo, fechando, uma gestão autoritária que quer voltar às aulas sem segurança. Sakamoto, ele mandou para as escolas municipais um e-mail, não tem protocolo de saúde, não teve visita, né, da Secretaria de Saúde para garantir o protocolo, não teve diálogo com a comunidade escolar para como reverter o apagão educacional, porque a pandemia aprofundou as desigualdades entre rede pública e privada. Então, é um governo absolutamente autoritário, né, que desrespeita o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós teríamos feito uma política radicalmente diferente no sentido de salvar vidas, de garantir medidas econômicas para minimizar o impacto da pandemia, de construção com o Conselho Municipal de Saúde, com os mecanismos de controle social para diminuir os impactos do Covid, mas também construir junto com o povo de Porto Alegre, né, as medidas que são necessárias em tempos tão dramáticos. Além, é óbvio, de uma posição altiva com relação ao governo federal. Ao contrário, quando teve o novo Fundeb, né, que o Bolsonaro era contra, tu sabes, ele foi derrotado pelo Congresso, quando a gente ampliou as verbas da educação básica, a Prefeitura de Porto Alegre só se manifestou via artigo na Folha de São Paulo para ser contra mais recursos para a educação básica. É inadmissível. É inacreditável. Ele não é um Bolsonaro Marquesan, mas na agenda econômica o Marquesan é um Bolsonaro. Precisa ser derrotado. Paula? Candidata, a gente vai voltar a alguns tópicos que a senhora mencionou na sua resposta, mas agora a pergunta é no sentido eleitoral. Na sua chapa, o seu vice é o ex-árbitro de futebol e comentarista esportivo Márcio Chagas. Ele tem aparecido na sua campanha eleitoral, na televisão, sempre ao seu lado. É uma diferença entre outras candidaturas também, em que os vices não têm aparecido. Por que essa sua decisão? Primeiro, a nossa coligação é uma chapa do PSOL, do PCB e da UP, né? São 3 partidos, além de vários grupos regionais que nos apoiam, e uma unidade com o Márcio Chagas, que traz à chapa ampliação no sentido das lutas políticas e da representatividade que ele traz, da luta contra o racismo, da luta da educação. O Márcio Chagas é professor de educação física, e eu acho, Paula, que o vice é muito importante. Eu não vou esconder meu vice, como várias candidaturas fazem, ao contrário. O vice no Brasil já mostrou, né, como é importante. O Temer deu um golpe na Dilma, construiu um golpe palaciano lá em 2016, né, e aqui em Porto Alegre o vice do Marquesan está concorrendo contra ele, embora tenha uma agenda econômica igual a dele, né, estava junto até ontem, agora apresentam chapas diferentes, o Fortunati e o Melo da mesma forma, né, o Fortunati tinha sido prefeito e o Sebastião Melo vice, e agora se apresentam como alternativas diferentes, quando na verdade tem uma agenda muito parecida. Eu acho que o vice no Brasil tem muita importância, o vice em Porto Alegre também. O Márcio Chagas é um grandíssimo aliado na luta democrática, na luta contra o racismo, na luta dos esportes, na luta contra a desigualdade, e nós temos essa convicção de que a chapa completa tem que ser apresentada por uma questão de transparência, obviamente, com o povo da nossa capital, por uma questão de representatividade. Nós achamos que a nossa chapa condensa uma luta feminista, e tu sabes que eu sou feminista desde guriazinha, né, com uma luta anticlassista na composição, mas também no programa, e todo o nosso programa, que está lá no www.fernanda50.com.br, é marcado pela transversalidade da pauta, né, envolvendo as questões relativas às minorias, que na verdade são maiorias sociais, mas minoria em acessos a direitos, e que obviamente precisa estar expressa também na campanha eleitoral, né? Acho que é muito feio esconder o vice. Nós temos orgulho do nosso vice. O Márcio Chagas é um grande aliado dessa luta por uma esquerda antissistema tão importante nesse momento histórico. Fernanda, no seu plano de governo, você disse que buscaria, inclusive como ação para mitigar os impactos do próprio coronavírus, naquele capítulo do plano de governo, você disse que buscaria a aprovação de uma lei para que grandes devedores pagassem a dívida de pessoas de baixa renda que estejam simultaneamente no Cadastro Único, no SPC e no Serasa. O ponto é o seguinte: São Paulo, né, a cidade de São Paulo enfrentou muita dificuldade ao tentar desapropriar imóveis que eram grandes devedoras de IPTU para destiná-los a programas de habitação, né? Houve muita resistência, houve resistência na justiça, houve muita coisa, ou seja, foi muito difícil. Você não acha que não seria diferente com Porto Alegre? Não,
Não, acho que não seria diferente, não, Sakamoto. Acho que teria que ter uma luta política para aprovar um projeto desse tipo. E como eu digo, Porto Alegre pede coragem, né? Ninguém teve coragem de instituir o que o Estatuto das Cidades, por exemplo, prevê com relação à função social da propriedade. Ninguém teve coragem de cobrar os grandes devedores. E tu sabe, Sakamoto, que a prefeitura ela é cruel quando um pequeno comerciante deve ISS ou quando, né, o morador dos bairros populares deve IPTU. Mas nós temos 4 mil imóveis de luxo que devem 100 milhões de reais à Prefeitura de Porto Alegre. Aí o Marquesa piafiano, entendeu? Fala grosso com o povo, fala grosso com os municipários, fala grosso com os servidores de carreira, mas na hora de garantir que os grandões paguem ao município de Porto Alegre, ele não faz. Então, nós sabemos que seria uma luta política na cidade e, obviamente, uma luta política, jurídica com relação à legislação. Por isso, a gente está propondo uma lei de transação tributária, porque esses grandes capitalistas são assim em todos os lugares da República, do país e também nas capitais. Eles devem, eles não pagam. Aí, a prefeitura, que em geral tem relações, né, pessoais, familiares, né, porque o sistema político é montado para manter os interesses dos grandões, eles sentam e fazem um projeto de refinanciamento. Tu sabe bem, todo ano aparece um refis. Aí aqueles grandões que devem milhões ficam devendo pouquinho. O povo se rala. Então, nós achamos que é preciso mudar radicalmente essa lógica e fazer uma luta com a cidade de Porto Alegre, até porque o ano de 2021 vai ser muito difícil, gente. Quem está dizendo que vai resolver todos os problemas de saúde, educação, segurança, sem dizer com quem vai se enfrentar, está mentindo para a população. Porto Alegre, o país está na maior crise econômica da sua história, que é anterior à pandemia, por conta dessa agenda ultraliberal que começou lá com Joaquim Levy na Dilma, se aprofundou de maneira brutal depois do golpe do Temer, e com Bolsonaro e Guedes tem requintes de crueldade. Nós temos 8 milhões de pessoas que perderam emprego na pandemia. Já se estima que são 23% da população desempregada. Nós temos uma elite que está mais rica, o Brasil tem mais bilionários hoje do que tinha antes da pandemia, e nós teremos em 2021 um golpe brutal, porque o auxílio emergencial, que o Bolsonaro nunca quis pagar, e foi derrotado pelo Congresso, tu sabe, né, Paula, que eu ajudei essa derrota, tanto nos R$600, e depois o duplo benefício para as mulheres chefes de família, que foi uma emenda minha, uma luta nossa, do PSOL, na Câmara dos Deputados. O Bolsonaro nunca quis. Ele vai tirar em janeiro de 2021, e não sozinho, em um conluio com outros partidos burgueses do regime político que querem repassar a conta do Covid para as costas do povo. Querem reforma administrativa, querem tirar o auxílio emergencial, querem manter o teto dos gastos. Não tem como dar certo. O Brasil, a FAO falou ontem que o risco da fome extrema chegar a números recordes no Brasil é real após janeiro de 2021. Nós precisamos de alternativa, por isso que o programa apresenta uma luta nacional contra a agenda econômica do Bolsonaro e contra o protofascismo. Nós, depois, se tiver tempo, acho que a gente debate a importância das cidades nessa luta política contra a extrema-direita, mas também da onde vai tirar no município de Porto Alegre. Tu sabe, Sakamoto, que um dos maiores devedores é o Itaú. Deve 13 milhões para o município. Um dos maiores devedores é o sistema financeiro. Então, o segundo são as grandes... Desculpa até te interromper, porque já engatando isso, porque você falou da questão do auxílio emergencial, o seu próprio projeto propõe um auxílio emergencial para a cidade de Porto Alegre, e aí na questão da arrecadação, vocês falam de 295 milhões de reais que poderiam ser arrecadados com base na manutenção da carga tributária de pobres e da classe média, taxando ricos e empresas devedoras. Mas isso é possível só com os impostos municipais? A receita própria de Porto Alegre manteve um aumento nos últimos 12 anos de 134% de arrecadação. Mesmo na pandemia, a gente não diminuiu tanto, embora a recomposição do orçamento federal, que a gente derrotou o Bolsonaro, tenha sido importante para Porto Alegre e para o Brasil inteiro. Na verdade, o nosso vereador Roberto Robaina, ele apresentou, Sakamoto, durante a pandemia, um projeto de auxílio emergencial no valor de R$ 837, e a estimativa de impacto era 360 milhões. Claro, por um corte de vulnerabilidade, né? As famílias no cadastro único, uma prioridade para mulheres e determinadas categorias autônomas dentro de uma faixa de renda. Eu me baseei nesse projeto, mantendo os R$600, não indo tão longe nos 835. O Roberto Robaina apresenta como fonte a suspensão do pagamento da dívida municipal. Eu acho que é uma fonte boa,
porque não adianta. Quem não disser de onde vai tirar e quem vai se enfrentar, está mentindo. É preciso se enfrentar com os grandões, porque senão só o povo vai se ralar. Eu estou propondo um projeto que, junto com a Associação dos Fazendários, a gente trabalhou, e eles apresentaram 8 medidas que melhoram a arrecadação sem aumento de carga tributária. São 8 medidas, desde um novo aerolevantamento, que foi quando se identificou esses imóveis de luxo que não pagavam IPTU, por exemplo, e o último foi em 2010, até mecanismos de aplicativo municipal e de premiação para adimplentes, coisas que ajudam na arrecadação, e o pessoal da Fazenda conhece muito, né? Isso dá 295 milhões. Os outros 60 milhões eu tiro do corte dos cargos de confiança. Porto Alegre gasta 93 milhões, mais ou menos, com cargos de confiança, que são o cabide de emprego dos partidos da base alugada, que o Marquesan teve para fazer projetos antipovo, como o ataque que fez aos municipários. Depois, quando a coisa ficou feia, boa parte desses partidos saiu da base alugada, mas ainda tem os mais de 630 cargos de comissão. Nós queremos cortar 70%, o que economiza 61 milhões de reais. Então, juntando essas duas fontes de arrecadação, é possível manter o auxílio emergencial. Te digo mais, Porto Alegre tem uma capacidade de endividamento enorme, né? A gente vê, não sei como é que está São Paulo, até é bom perguntar para ti ou depois para o Boulos e para a Erundina, que estão fazendo uma belíssima campanha aí, mas acho que o endividamento de São Paulo é maior, né? Porto Alegre tem menos de 14% das suas receitas comprometidas com dívidas que precisam ser auditadas. Muitas ainda das obras da Copa, que nem ficaram prontas, certamente precisam uma lupa nessas dívidas. Mas tu tem uma capacidade de endividamento ainda de 86% do orçamento. Em última, uma prefeitura que governa para a maioria do povo, obviamente, usa sua capacidade, né, de endividamento para ter vacinação quando tiver vacina, e não é algo em curto espaço de tempo, pelo que eu tenho lido, não está tão fácil ainda a vacina contra o Covid-19, e segundo, também para garantir essa renda, porque essa renda, além de ter uma política para os mais vulneráveis, ela é fundamental para a economia local. Todas as pesquisas mostram como o auxílio emergencial aqueceu a economia nos bairros, e nós temos 2 Porto Alegres, uma com índice de desenvolvimento humano comparado com a Suíça, como Três Figueiras, como Bela Vista, os bairros nobres, e outra que tem um índice de desenvolvimento humano comparado com o Iraque, que é um país que viveu uma guerra, ou mesmo a Bolívia, que é a Mário Quintana, que é a Restinga, que é o Rubem Berta. E o auxílio emergencial foi muito importante para essas populações, inclusive para o supermercado local, para o armazém local, para a padaria local. Então, tirar isso vai ser a bancarrota. A crise já é pesada com o auxílio emergencial. Vocês imaginem tirar o auxílio emergencial, seguir uma agenda econômica antipovo, congelando o salário dos servidores, atacando o conjunto do funcionalismo com a reforma da administrativa, uma política que mantém a farra dos bancos com uma taxa de juros escorchante, né? Essa economia voltada para a agroexportação, que faz com que esses setores tenham ficado mais ricos na pandemia, porque o dólar está lá em cima, e o povo está pagando arroz a 20 reais o 5 quilos, é um absurdo, entende? É um assalto. Então, é preciso medidas que mantenham a economia municipal. Por isso, a gente pegou essas 2 fontes de financiamento para garantir o auxílio emergencial a partir de janeiro de 2021. Claro que, e concluo por aqui, a luta política para manter os 600 reais segue. Nós estamos pautando no Congresso, a nossa líder, Sâmia Bonfim, os líderes da oposição, eu como deputada federal, estamos pressionando o Rodrigo Maia para votar a medida provisória 1000. Tem que votar, porque o Bolsonaro diminuiu o valor pela caneta, e depois acaba o benefício pela caneta em janeiro do ano que vem. Nós queremos fazer essa luta política no Congresso Nacional, mas a gente sabe como é o Congresso Nacional, né? Ele não tem, o Bolsonaro, talvez uma maioria na restrição das liberdades democráticas, que é o que ele defende, a gente não pode se enganar. O Bolsonaro pode estar quieto agora, depois que fizeram um cerco aos filhos bandidos dele, né, etc., mas ele tem um projeto político que é fechar as liberdades democráticas por dentro do regime político brasileiro. Não dá para se enganar. Nós temos um inimigo histórico, né? Enfim, mas por outro lado, mesmo que ele não tenha maioria no Congresso para restrição das liberdades democráticas, ele tem maioria para uma agenda econômica antipovo, dele, do Paulo Guedes. Candidata, por falar em maioria, a sua chapa também é composta por outros 2 partidos, o P e o PCB. Qual que é a dificuldade de montar uma frente ampla de esquerda, como foi feito em Florianópolis, por exemplo, em que o PT e o PSOL estão juntos?
Olha, eu acho que foi uma dificuldade grande dos outros, assim. Eu fui a maior defensora, Paulo, do processo de prévias em 2019, comecei a defender, não sozinha, junto com o partido todo, que discutiu uma política de buscar compor esquerdas que são diferentes, porque é óbvio que nós temos esquerdas diferentes, né, Paulo? Nós temos, não é a mesma coisa, nós temos projetos políticos, inclusive estratégicos diferentes. Tem uma esquerda que governou, PT e o PCdoB governaram com os partidos da direita, né, do regime político, na mesma porta que o PMDB do Temer, o PP do Maluf entrou, nós saímos com a Luciana Genro, mantendo a coerência, construindo um partido político capaz de manter vivas as bandeiras históricas dos socialistas e da independência de classe, que o PT tinha, claro, quando nasceu como partido, mas fez uma opção política e uma decisão estratégica de conciliação de classes. E isso não é só um problema do passado, é um problema do futuro também. Por isso que é fundamental discutir programa, e é fundamental discutir qual é a melhor forma de enfrentar a extrema-direita, se é buscando uma política de conciliação ou se é afirmando uma esquerda antissistema com capacidade de mobilizar o povo, de reacender as esperanças, mas também de postular a necessidade da independência de classe. Mas mesmo com essas diferenças, a gente sabe que diante de um governo Bolsonaro, de um governo Eduardo Leite, de um governo Marquesan, de um protofascista que quer fechar as liberdades democráticas, seria possível fazer uma unidade com partidos que nós temos diferenças profundas, porque a luta contra a extrema-direita é maior do que essas diferenças do passado, e óbvio que os companheiros e companheiras são aliados dessa luta histórica contra o Bolsonaro. Agora, é preciso discutir programa e composição. Por isso nós propusemos prévias, Paula, onde a cidadania em Porto Alegre, tu sabe que Porto Alegre tem história, né? Tu tá aqui de mobilização, de luta, enfim, tem uma vanguarda social ampla, que com essa vanguarda social se discutisse o programa e uma chapa. O PSOL tem força e tem a bancada mais atuante na Câmara dos Vereadores, com o Roberto Robaina, com a Karen Santos, com o aguerrido professor Alex, tem um Pedro Ruas, que veio do brizolismo radical e depois que o Brizola morreu, o PDT entrou em vários governos. O Pedro Ruas veio para o pessoal junto conosco, eu fui a deputada federal mais votada da esquerda em Porto Alegre. Enfim, então a gente tem a nossa história. O PCdoB tem um nome forte como o da Manuela, embora tenha menos enraizamento, o PT tem a sua força em Porto Alegre, outros partidos, o próprio PDT, porque um processo de prévias caberia a todos que fazem oposição ao Bolsonaro, né? E nesse processo se construiria um programa por baixo, um programa democrático com a construção da composição da chapa. Os companheiros não aceitaram. Eu passei todo o ano de 2019 propondo isso. Não estava fazendo pré-campanha, não estava defendendo a necessidade da unidade. Depois nós propusemos mecanismos de composição, né? Bom, a esquerda, como o PCB, a UP, o PSTU, que tem chapa própria, mas que também é parte de uma outra esquerda. Enfim, né? Somos esquerdas distintas. Os companheiros também não aceitaram. No meio da pandemia, chancelaram o nome do Rosseto para vice da Manuela, né? Quando eu estava em Brasília fazendo todo o enfrentamento que vocês sabem que eu fiz contra o Bolsonaro, contra os filhos bandidos dele, sequer nos ligaram, botaram a sua candidata, o seu vice, o seu programa, e aí fala em unidade. Isso, para nós, não é unidade, isso é imposição, né, de um programa, do mesmo método que, enfim, sempre tivemos, e eu, de fato, acho que é muito ruim, né? Lutei muito por isso, não foi possível, mas eu acho que talvez a Manuela possa responder melhor essa pergunta. Agora, eu acho que o processo de prévia seria fundamental para ressignificar a esquerda em 2020, mas também para 2022. E alguém vai me dizer, mas é impossível consultar. Gente, a Frente Ampla faz isso há 20 anos no Uruguai. Faz prévias para discutir o candidato a presidente, depois todo mundo se junta e faz um programa. O Chile surgiu uma nova esquerda, assim, num processo de prévias, inclusive aberta pela internet, que eu nem estava propondo por conta dos haters, né? Estava propondo que a gente fizesse um modelo mais seguro entre nós. O Peru, o Movimento Novo Peru surgiu assim, uma nova esquerda, porque não é só como compor esquerdas diferentes, é como fazer o povo se reencontrar com a política. Não foi possível. Eu acho uma pena, inclusive, para 2022, para a reconstrução de uma esquerda crítica e autocrítica, para uma esquerda participativa, para uma ideia que o que nos mova, sabe, Paula, não seja só o medo, mas também seja a certeza de um novo futuro, de um novo programa, de um novo ciclo de mobilização e de luta. Candidata, as pesquisas apontam que um provável segundo turno deve ter a candidata Manuela Dávila, do PCdoB. Nesse caso, a senhora apoiaria ela no segundo turno?
Primeiro, Paula, quero só fazer um comentário sobre pesquisa. Eu acho que quem vota em pesquisa, no geral, né? Não, nada sobre a Manuela, depois vou falar sobre a Manuela. Quem vota em pesquisa vota mal, né? Eu acho que no primeiro turno a gente tem que votar no melhor candidato, no nosso caso, a melhor candidata e no melhor programa, o que nós achamos, por isso estamos nos apresentando. Se fosse por pesquisa, Paula, o Olívio nunca teria sido prefeito de Porto Alegre. Em 88 ele aparecia com 2%. A Luísa Erundina nunca teria sido a melhor prefeita que São Paulo já teve, porque as elites fizeram um boicote contra ela foi azarão, à época ainda no PT, fez um processo de mobilização, aparecia lá atrás nas pesquisas e foi a melhor prefeita que São Paulo já teve. O Brizola nunca teria sido governador no Rio de Janeiro. Lembra que depois ficou comprovado que tinha até um esquema de diminuição dos votos do Brizola, mas ele aparecia com 2% também. E foi o melhor governador, não sei, no caso do Rio Grande do Sul, foi o melhor governador no sentido do enfrentamento. O Brizola comandou a legalidade aqui. Quando as pessoas me dizem, porque tu fala que tu vai enfrentar o Bolsonaro, porque não tem o que fazer, gente, pelo amor de Deus, vamos sair das caixinhas. Se não fosse o Brizola, a ditadura civil militar poderia ter sido em 61. Claro que não foi ele sozinho, mas teve um líder para insurgir Porto Alegre e o Rio Grande do Sul contra o golpismo. Então, pesquisa... Isso, para nós, é uma marca. A gente tem que votar em quem a gente acredita. Em segundo lugar, eu acho que se eu for para o segundo turno, a Manuela me apoia. Assim como se ela for para o segundo turno, acho que eu apoio ela também. Não é um problema de, né, até ter a ver com a composição do segundo turno. Eu estou numa luta política, porque eu acho que é muito importante que o Marquesan não vá para o segundo turno. Não vá para o segundo turno. E eleição também é rejeição. Né? Eu tenho... conheço a Manuela há muitos anos, a gente conhece desde o tempo do movimento estudantil, então, obviamente, não é nada pessoal, né? Mas também é uma análise política. 2018 também tem que servir de aprendizado quando a rejeição, por N razões, eu não estou fazendo análise aqui, mas a rejeição ao projeto deles, do PT e do PCdoB, foi maior do que a rejeição ao bolsonarismo. Né? Eu não gostaria e não quero que a gente chegue no segundo turno e depois tenha a possibilidade, pela rejeição lá em cima, perder para qualquer candidato da direita. Por isso eu acho que seria fundamental postular uma nova esquerda e uma nova esquerda com capacidade de vencer no segundo turno. Mas eu não tenho dúvida de que no segundo turno acho que a gente vai estar junto. Independente de quem vá, acho que se eu for para o segundo turno ela me apoia, né? E a gente tem mais condições, eu vejo, de vencer a direita no segundo turno pelo tamanho da rejeição, mas é uma escolha também que o povo vai fazer, né? O que é importante é a gente fazer consciente do programa. Qual é o programa que nós queremos para Porto Alegre? E aí, obviamente, nós achamos que o PSOL, a PCB e a UP têm um melhor programa, eu digo sempre. O pessoal diz assim, mas Fernanda, tuas propostas são tão... Tá acontecendo uma coisa super chata aqui, Paula. Eu faço as propostas, bomba, aí candidatos que não votaram no seu programa as minhas propostas estão dizendo as minhas propostas por aí. É feio, feio, feio. A senhora pode citar um exemplo? Vários. Enfim, vários exemplos. Falei dos 2% do orçamento para a cultura, falei do aplicativo municipal que está lá, o Baita App, construído com os motoristas de aplicativo, né? As fontes de financiamento do Fundo de Mobilidade Urbana Público, pegando o dinheiro das multas, do estacionamento, enfim. Só que eu tenho 16 segundos na televisão. Tá? Então, as pessoas até me escrevem. Esses dias eu recebi uma mensagem de um artista muito apoiador, ele disse, Fernanda, tu leu a 0 Hora? Tem 4 que estão propondo a mesma proposta que tu fez. Por que tu não falou na TV? Eu disse, gente, eu tenho 16 segundos. Eu até falei. Mas, enfim, mas tá bem. Eu acho que propostas boas são para ser feitas. Mas eu acho que é importante a gente olhar os programas que foram apresentados para o TRE. O meu programa está lá no www.fernanda50.com.br e eu tenho a convicção de que ele é o melhor programa mesmo para a cidade de Porto Alegre. Pela direita, eu não tenho dúvida que a direita não é alternativa, é um programa privatizador, neoliberal, é um programa antipovo, então esse programa não nos contempla, seja os mais autoritários como o Marquesan, seja os mais de centro, e tem várias candidaturas da centro-direita, eles são 10 e estão divididos entre eles, então, né, não é só nós, mas por outro lado, é um programa esquerda valendo, que vai à raiz dos problemas, e eu acho que não é momento de esquerda, paz e amor, sinceramente. Eu acho que é momento de esquerda que, como diria o Safatli, não tenha vergonha de dizer o seu nome. Fernanda, a gente tem uma parceria, né? As sabatinas do UOL e da Folha tem uma parceria com a agência Lupa, que manda uma pergunta sempre para poder ser feita. E a pergunta da agência Lupa é que, em seu plano de governo, a senhora propõe o que chama de revolução administrativa,
exatamente tratando a questão do corte dos cargos de comissão, né? Com medidas como acabar com as figuras do secretário e do diretor adjunto e o corte de 70% dos cargos de comissão. Caso eleita, de que forma pretende fazer isso, levando em consideração que os servidores municipais já se manifestam contra reestruturações da carreira, contra as gratificações e contra os salários propostos pelo atual governo? Nossa, agradece a Agência Lupa, depois por mim, Sakamoto, por favor. Eu adorei a pergunta, porque, assim, nós estamos propondo a redução de 70% dos cargos de confiança, os de livre nomeação. Né? É evidente que em algumas áreas a gente tem que ter, né, pessoas de confiança no sentido político, por isso eu acho que é plenamente possível governar com 30% dos CCs, o que daria 200 cargos de comissão numa cidade de confiança, numa cidade do tamanho de Porto Alegre. E os servidores de carreira estão sendo desrespeitados pelo Marquesan, já tinham uma perda de carreira, congelamento de salário, desmonte de direitos ao longo dos últimos anos, mas o Marquesan elegeu os servidores como seu principal inimigo. Tá? Basta ver os projetos que ele fez. Tu sabes que eu fui vereadora há 10 anos e fui líder da oposição contra o governo Marquesan. E eu tenho uma convicção, é preciso revogar o conjunto de maldades que o Marquesan fez para os servidores municipais, também está no meu programa. Não adianta eu escrever lá e vamos garantir carreira e não dizer como vai revogar o que já foi feito e que desmontou muito, Sakamoto. Não é só questões econômicas, também questões democráticas, gestão democrática das escolas. Porto Alegre tem uma rede municipal de educação com quadros de excelente qualidade. Aí ele foi lá, acabou com o planejamento, acabou com a rotina, diminuiu o tempo da criança em sala de aula, na prática, acabou com o projeto de ciências, acabou com o contraturno, as poucas escolas de educação integral ele desmontou. Tá? Então, nós queremos revogar essa medida autoritária, queremos revogar o tarifaço que aumentou de 11% para 14% a alíquota previdenciária. Nós não vamos fazer a reforma da Previdência do Bolsonaro aqui em Porto Alegre. Eu acho que isso é importante, porque não adianta eu lutar contra a reforma da Previdência do Bolsonaro no Congresso Nacional e onde se governa fazer, que foi o que aconteceu com os governos do PT e do PCdoB, onde eles governam, eles fizeram, né? PDT, PSB, infelizmente, porque lutaram junto conosco, votaram contra, mas depois faz uma reforma que é uma reforma de servidor público. Então, nós queremos revogar essas medidas e queremos governar com os municipários e municipárias. Eu te digo, conheço servidores de carreira em todas as áreas que poderiam ser secretários e secretárias. A figura do diretor adjunto, eu não sei se tem aí em São Paulo, mas tem aqui em Porto Alegre, que é o secretário e um secretário adjunto. Por que eles fizeram isso? Para acomodar os partidos da base alugada, o cabide de empregos. E é um desperdício de dinheiro público, são duas pessoas que ganham altos salários, né, e muitas vezes nem conhecem o serviço público. Então, nós queremos acabar com essa figura do secretário adjunto, do diretor adjunto, queremos, né, governar com os municipários e municipárias em muitos postos de comando. Para mim, um secretário ou secretária de educação tem que vir da rede municipal. Não me vem de paraquedas que nesse secretário biônico, que nunca pisou na rede municipal e veio para atacar a educação municipal. Tem que vir da rede municipal, tem que conhecer ou como ex-aluno ou como professor da rede municipal, né? E além disso, a gente quer fazer uma redução dos valores do salário da prefeita, do vice-prefeito, dos secretários e secretárias ao salário de uma professora em final de carreira. Eu sempre lutei por isso como vereadora, né? Quem me conhece sabe que em 2011, quando os vereadores de todos os partidos quiseram aumentar em 75% seu próprio salário, eu e o Pedro Ruas, não só como fomos contra, como fizemos um agito político, uma denúncia, e depois a justiça nos deu razão. Eu não acho plausível que os políticos no Brasil ganhem tão mais que o povo brasileiro. Não acho, assim, razoável. Então, a gente está propondo os salários como os salários de um professor ou professora em final de carreira. E também, uma outra pergunta é em relação a como fazer. Se tu manda para a Câmara de Vereadores, tem o risco da Câmara não aprovar. Vou agregar na pergunta da Agenda Lupa. Gente, basta não nomear, né? Se a gente não consegue aprovar na Câmara de Vereadores, basta não nomear. É simples assim. Entendi. Candidata, há pouco tempo, faltando para a eleição, o prefeito Marquesan enfrenta um processo de impeachment pelo uso de verba da saúde em publicidade. Há pouco tempo, o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, prestou um depoimento dizendo que achava que esse uso foi correto na prevenção da pandemia do coronavírus.
qual sua opinião sobre esse processo de impeachment? Ele é válido ou ele é eleitoreiro e não deveria estar ocorrendo agora? Olha, Paula, eu sou a favor do impeachment do Marquesan. Tu deve ter visto o debate da Band, eu até falei pro Fortunati que eu posso ser a favor por outros motivos diferentes dos dele, porque o PTB, por exemplo, fez parte da base aliada do governo Marquesan. Nós fomos um dos principais partidos e personalidades na luta e na mobilização contra o conjunto de medidas autoritárias e neoliberais que o Marquesan implementou. Um pedido de impeachment não é só um julgamento político, também é um julgamento jurídico dos crimes de responsabilidade. Nós não temos nenhuma dúvida disso e o pessoal não é leviano. Quando nós fizemos o pedido de impeachment do Bolsonaro, lá em março, 18 de março, coletando 1 milhão de assinaturas, eu, a Sami, o David, eu tinha, claro, inúmeros crimes de responsabilidade que o Bolsonaro cometeu. No caso do Marquesan, eu acho que o Mandetta, não sei se ele está mal informado, mas a gente tem que saber que o Mandetta é DEM e é aliado do PSDB historicamente, né? Gente, não sei se tu viste, tu deve ter visto as peças de publicidade que o Marquesan fez. O Marquesan não fez peça de publicidade mostrando onde a pessoa podia ir para fazer o teste do Covid-19. Fez propaganda de publicidade dizendo como Porto Alegre era boa para combater o Covid-19. Por favor, isso não é peça informativa. Isso é peça pré-eleitoral. E digo mais, nós somos a favor do impeachment do Marquesan pelos crimes de responsabilidade que ele cometeu durante 4 anos, 3 anos e meio de mandato. O Roberto Roboina foi presidente de uma CPI que comprovou e sugeriu, indicou o indiciamento do prefeito por 3 crimes. Corrupção passiva, tráfico de influência e improbidade, pelas relações promíscuas com vários grupos empresariais, pelo bando de talentos, e eu não digo banco de talentos, que é um bando de talentos que eles contrataram quadrilhas partidárias, enganando a população, fazendo o velho tomar lá da cá, pelo tráfico de influências e choques de interesses, que a gente viu ele tendo uma passagem, uma viagem paga, né, para a Europa por empresários interessados em determinados negócios. Isso não pode. Isso é mais do que improbidade, entende? Então, eu acho que sim, nós do PSOL somos a favor do impeachment do Marquesan por razões diferentes de partidos que sempre estiveram com ele e agora no processo eleitoral tentam se vender como novidade, porque são demagogos e, enfim, querem fazer uma disputa de quem vence a eleição de Porto Alegre quando o projeto econômico tem similaridade, mas nós temos convicção de que ele cometeu inúmeros crimes e, sim, merece ser impeachmentado. Fernanda, o tema da segurança pública é um tema muitas vezes espinhoso para a esquerda, que é cobrada por ter um projeto, né, para garantir segurança aos cidadãos. Como é que você... Bem, há muitas reclamações em Porto Alegre de que nos últimos anos a questão da segurança, principalmente para os pequenos moradores, furto, roubo, até acompanhando a crise econômica, houve aumentos, né, e uma percepção a respeito disso. Como é que, no que pese ser um tema eminentemente estadual, né, por conta da questão das polícias, etc., como é que você pretende aplicar um projeto de esquerda para a segurança pública em Porto Alegre, para exatamente mudar essa realidade? Olha, eu acho que tem o tema da prevenção, né, Sakamoto? Acho que a prefeitura, uma prefeitura de novo tipo, tem que enxergar as comunidades, a periferia como um centro, né? Isso não é só uma fraseologia. Ontem eu tive na Vila Mariante com a Fran, que é a nossa candidata a vereadora, mulher negra, jovem, e que luta muito pelos direitos da nossa juventude. Vila Mariante, eu estava lá fazendo campanha com ela, visitando, e no meio da manhã entra uma viatura, um camburão da polícia, da Brigada Militar, com 4 brigadianos com uma 12 dentro da comunidade. Comunidade tranquila, tava ok, papapá. E eu fui conversar com os moradores, porque eu achei assim, poxa, se tá tendo um tiroteio, enfim, a pessoa chegar com uma 12, ok, né? Mas não tem nada. Aí eles falaram, não, eles entram direto aqui com 12, quando entra assim, e a gente fica sendo assaltado ali na avenida e nunca aparece a Brigada Militar. Porque tem uma lógica da segurança pública, uma lógica que os governos, né, e a história do Brasil é combinada, que é uma lógica de guerra aos pobres, de tratar quem mora na periferia como se fosse bandido, de manutenção no racismo estrutural, que sempre, né, criminaliza os negros e negras. Então, isso aumentou com o governo Bolsonaro. Aumentou, porque ele libera as vozes do protofascismo. Aí em São Paulo, gente, quantidade de casos, né, de violência policial, um negócio
escandaloso. Então, eu acho que tem o tema da prevenção, tem o tema de enxergar a periferia como centro, garantindo políticas públicas reais. Quando eu falo investir em 2% do orçamento na cultura, só quero registrar, o Marquesã investe 0,37%. Isso seria, né, mais um incremento enorme para a cultura. Significa financiar os fundos tradicionais de cultura, mas também significa investir nos equipamentos comunitários que tem na periferia e que produz cultura independente dos governos, para ter uma oportunidade para a juventude. Significa valorizar a Biblioteca Ilhará no Morro da Cruz, significa valorizar o rap que é produzido na Mário Quintana, significa valorizar o Museu das Ilhas, que é construído de forma auto-organizada pelas ilhas, e ter uma oportunidade para a juventude. Um projeto de esquerda tem que funcionar também na prevenção, em como tratar a periferia como centro, mas também tem que ter medidas efetivas, concordo contigo. É uma questão estadual, mas também tem um elemento municipal com a nossa guarda, por exemplo. A Guarda Municipal, né, de Porto Alegre é uma guarda que tem cargos vagos para ser ampliado, que tem que cuidar vidas, né, e não ficar focada só no patrimônio, ou pior, ser usada para bater em camelô, que é o que o Marquesã faz. É uma vergonha, sabe, usar a guarda municipal de bucha de canhão para bater em trabalhador que está tentando sobreviver na informalidade no nosso governo. Isso não vai acontecer, mas também vai ter medidas efetivas para que a guarda não seja uma guarda militarizada, para que o secretário da guarda seja alguém que veio da guarda municipal e não com uma lógica que não é uma lógica comunitária, como a guarda pode e quer fazer, né? Pode e quer fazer. Então, a gente precisa valorizar a guarda municipal da cidade de Porto Alegre. Tu sabe que eles fazem o treinamento da guarda municipal, Sakamoto, com a brigada militar, mas por quê? Se tu tem um monte de gente que passou pela guarda, se tem projeto de combate à violência nas escolas que a guarda faz, os professores aqui da rede, inclusive os estudantes, querem guarda nas escolas. Por quê? Porque tem uma relação comunitária, porque fala com as pessoas. Então, eu quero um guarda municipal de Porto Alegre que seja da guarda, que seja civil, que tenha essa integração com a comunidade, que conheça, ou pelo menos que a gente faça o treinamento e a formação da guarda com os guardas municipais, com uma outra lógica de segurança pública, que é uma lógica de garantia de direitos humanos, e não de violação de direitos humanos de forma sistemática. Só para colocar, a gente tem mais 5 minutos, né? O último minuto a gente deixa para as considerações finais dos candidatos. Só que aí eu ia colocar para a Paula essa última pergunta para ela fazer para você, só lembrando para você fazer uma resposta mais enxuta para dar tempo das suas considerações. Paula. Candidatas, são 3 mulheres jovens no campo da esquerda concorrendo nessa eleição. Além da senhora, tem também a Manuela Dávila, do PCdoB, e a Juliana Brizola, do PDT. Qual que é a sua diferença em relação a elas? Assim, o que te distingue para um eleitor poder escolher a senhora e não as demais? Difícil fazer uma resposta rápida, mas eu acho que na resposta da unidade eu já trabalhei um pouco com isso, né? Nós somos de esquerdas diferentes. Eu acho que para enfrentar a extrema-direita e enfrentar os riscos que nós estamos correndo nesse momento histórico, que é um risco iminente de restrição de liberdades democráticas com o Bolsonaro, que é uma agenda econômica antipovo, pró-banqueiro, pró-sistema financeiro, pró-capital, né? Que aí tem uma unidade burguesa maior do que o apoio ao Bolsonaro, e para o futuro, porque o capitalismo está colocando o mundo em emergência climática, gente. Né? Numa emergência climática sem precedentes. Quando a gente fala o futuro, a gente tem que ter dimensão que coloca em risco essa lógica do lucro acima da vida, do capital, o futuro da humanidade. Então, nós achamos que é fundamental toda a unidade de ação para enfrentar a extrema-direita. Evidentemente, não se pode ser sectário nesse momento histórico, mas que a melhor forma também de enfrentar a extrema-direita é ter uma esquerda antissistema radical que possa apresentar a solução à raiz dos problemas, acabar com a velha lógica do modus operandi, do toma lá da cá, da conciliação de classe com os partidos burgueses, né, das meias palavras. O Bolsonaro, Paula, para concluir, se vendeu como antissistema quando, na verdade, ele era o filho mais podre desse sistema político corrupto, bandido, criminoso, do submundo do crime, se possa dizer. Mas ele se vendeu. Em 2018, não todos os votos no Bolsonaro foram votos fascistas. É claro que todos os fascistas estavam ali, mas 57 milhões da população não são fascistas. Era gente que comprou o gato por lebre. Só que quem pode ser coerente contra o sistema somos nós, os socialistas, que nunca conciliamos, que nunca capitulamos, que nunca aceitamos esse modo de fazer política no Brasil. Então, eu acho que, inclusive, para enfrentar a extrema-direita é preciso uma esquerda valendo, uma esquerda que não tenha medo de dizer o seu nome, e nós estamos nos apresentando também por isso. Bem, a gente está chegando no final da sabatina com Fernanda Melchiona, candidata do PSOL à Prefeitura de Porto Alegre, né? A gente quer
primeiro agradecer muitíssimo, antes das considerações finais da candidata, agradecer muitíssimo ela ter aceitado o convite do UOL e da Folha de São Paulo para estar conversando conosco, né, com os eleitores, né, de Porto Alegre, acreditando que esse tipo de debate, esse tipo de discussão mais aprofundada ajuda na decisão do voto e, portanto, ajuda com a própria democracia. E lembrando para todo mundo que, além dessa entrevista, também já houve uma outra entrevista com a candidata Juliana Brizola, do PDT, e ainda teremos adiante entrevistas com Fortunati, Marquesan, Melo e Manuela Dávila, candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. E aí eu queria deixar agora um minuto para a candidata Fernanda Melchiona fazer suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer muito espaço, Sakamoto, Paula, foi um prazer, passou voando, né? Dizer que a nossa coligação, PSOL, UP, PCB, acha que a nossa cidade precisa de coragem, porque a situação política não é fácil, coragem para enfrentar esse protofascista, criminoso, bandido que é presidente da República. Porto Alegre não é uma ilha, gente. Nós precisamos seguir a luta política contra essa extrema-direita que ataca as nossas liberdades democráticas. Coragem para derrotar o prefeito mais autoritário e o pior prefeito que Porto Alegre já teve, mas também coragem para construir uma nova esquerda e um governo de baixo para cima, né, que permita a auto-organização do povo, que permita construir na Prefeitura de Porto Alegre uma trincheira de resistência e de luta. E pode parecer, nossa, mas o que ela está propondo é, né, tão longe. Porto Alegre já foi pioneira em tantas coisas, Porto Alegre foi a capital da legalidade, do Fórum Social Mundial, Porto Alegre foi pioneira na luta contra a redução de tarifa, lá nas jornadas de junho de 2013. Chega, nós precisamos ter coragem para enfrentar o que está, mas quer acender as esperanças de um novo futuro. E essa esperança, ela é coletiva, ela é na mobilização, ela é na auto-organização. Os tempos são difíceis, mas eu acho que o Brasil é muito maior que o autoritarismo em Porto Alegre também. Por isso, eu peço que vote com coragem, vote com 50, porque a gente precisa fortalecer uma esquerda valendo nessas eleições. Obrigado, Fernanda Melchiona. Obrigado, Paula. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. E não perca as outras entrevistas. Até lá. UOL.